André Kimi Antonelli, nunca critiquei. Ah, meu Deus, enfim, a hipocrisia, né. O que o Antonelli está fazendo nessa temporada 2026 da Fórmula 1 é algo histórico. Eu normalmente não gravo vídeo sobre classificação de prova nenhuma, porque são vídeos que normalmente não dá audiência, o algoritmo não entrega direito, porque a gente publica num sábado, e sábado não é dia da gente fazer publicação de nada, mas é o treino classificatório para o GP de Mônaco. E muita gente fala com razão que é o treino classificatório mais importante do ano, e o que o Antonelli entregou hoje, olha, se a unidade de potência da Mercedes não morrer no meio do caminho, meia vitória dada para o Antonelli. E que performance nesse treino classificatório. Muita gente se questionava se a Mercedes teria uma vantagem maior com o fim do 18.1, daquela gambiarra que eles encontraram para poder gambiarra não, né, isso para mim é alta tecnologia. Eles encontraram uma solução para poder aumentar a compressão dos motores em altas temperaturas. Eu gravei um vídeo sobre isso ontem, e muita gente achava que a Mercedes iria perder um pouco da sua vantagem. Na verdade, Mônaco equilibrou bastante as coisas. A gente sabia que a Ferrari iria andar bem, apesar de que a Ferrari, na minha modesta opinião, já sai como uma das perdedoras desse quali, porque tinha todo o potencial para conseguir a pole, e principalmente o Leclerc, que conhece a pista de Mônaco como se fosse a palma da mão dele, mas aí ele descobriu que tinha uma ferida na palma da mão, bateu o carro, danificou a sua Ferrari, vai largar em quarto, atrás do Hamilton, e a Ferrari não teve o protagonismo dos treinos. E aí vem a Mercedes, na verdade o Antonelli com alta performance, e consegue a pole position, com uma batalha maravilhosa com o Max Verstappen. Verstappen mais uma vez mostrando que é o melhor piloto da atualidade. A gente tem que reconhecer o talento do piloto holandês. Não que a Red Bull estivesse mal nesse final de semana, acho que o próprio desempenho do Radiar, que vai largar na quinta posição, mostra que a equipe acertou bem os seus carros para Mônaco, mas o Verstappen é um ponto fora da curva. Porque ao longo do qualificatório ele foi o único a efetivamente conseguir competir com Antonelli, em alguns momentos com o próprio Leclerc, na disputa pela pole position. O Hamilton também sai com um saldo agridoce com essa terceira posição, ele que durante boa parte do treino esteve atrás do Leclerc para desenvolver as suas voltas na Ferrari, mas consegue largar numa boa terceira posição. E o George Russell, que cada vez mais tem o Antonelli alugando aquele apartamento na cabeça dele. E, para mim, o grande perdedor desse quali, porque, afinal de contas, ainda estamos falando do melhor carro. Mesmo sem o lance do sistema de compressão no motor da Mercedes, a Mercedes tem um carro competitivo, mesmo numa pista com muitas curvas de baixa e média velocidade. A equipe consegue desenvolver uma boa performance, consegue ter um carro equilibrado, e isso é notado em relação aos seus concorrentes, e ainda assim o Russell não conseguiu ir além da sexta posição. E aí que a gente começa a ver como o Antonelli consegue cravar o seu nome já na história da categoria, fazendo coisas que nenhum outro piloto conseguiu com tão jovem idade e apenas na segunda temporada. E como é incrível a gente ver o que o Antonelli está fazendo, tá? Vamos aproveitar este momento, mesmo que ele não seja campeão do mundo, a gente ainda está de forma muito precoce falando nisso, tem muita temporada pela frente, tem muito campeonato pela frente, a gente não está nem na metade, mas como é bom ver o que o Antonelli está entregando na performance, nos resultados, e como ele está construindo essa história de forma muito bem observada pela cobertura hoje, de forma tranquila. Ele aparenta ser um ser humano leve, e passou por uma situação já de estresse e pressão
no Canadá, com o Russell entregando uma boa performance, dando as cartas, jogando o carro para cima dele na corrida sprint, aquela disputa toda que aconteceu na corrida principal. E tá aí o Antonelli, líder do campeonato, administrando a pressão, administrando o companheiro de equipe e centralizando as ações das Mercedes e colocando o Toto Wolff numa posição onde o Toto Wolff está naquela vida agridoce, né? Tem que conviver com os traumas de 2016, mas pode estufar o peito e dizer que estava certo o tempo todo em bancar o Antonelli na equipe. Outro destaque não tão positivo assim foi para a McLaren, que vive de altos e baixos. Eu acho a performance da McLaren um tanto quanto decepcionante, para deixar o Piastri na 7ª posição e o Norris na 8ª posição, apesar de que a McLaren até flertou com uma possibilidade de pole position, mas não foi além disso. Outra decepção foi a Audi, que não colocou nenhum carro no top 10. O Bortoleto também é outro grande perdedor desse treino, porque sozinho ele acabou batendo e acabando com a suspensão do seu carro. Vai largar na 16ª posição. Poderia largar dentro do grupo de top 10, mas chama a atenção o Hülkenberg não conseguir isso também. E para a corrida de amanhã, olha, vai ser divertido, hein? Eu sei que muitos de vocês entendem que o GP de Mônaco não entrega tanto assim, ainda mais com carros muito maiores do que eram os carros das décadas de 90 e 2000. Eu entendo perfeitamente isso, concordo com vocês. As últimas edições do GP de Mônaco foram modorrentas, mas com essa primeira fila do Antonelli com Verstappen, olha, tende a ser divertido. E fica de olho nas Ferraris vindo da segunda fila, porque mesmo com a suposta vantagem neutralizada na largada, as Ferraris largam melhor. O Antonelli largou melhor no Canadá, mas ele ainda precisa ajustar essa questão da largada. Então vai ser divertido, vai ser animado, vamos ter fé, vamos confiar que a gente vai ter um entretenimento garantido amanhã em Mônaco. E olha só que coisa, a gente não esperava que seria tão emocionante assim. Na verdade, de novo, os treinos em Mônaco sempre entregam mais do que as corridas. E olha só que coisa, eu tô aqui com a tabela de tempos mostrando as diferenças de tempo. Entre o primeiro e o 7º colocado, menos de 1 segundo. Mas entre Antonelli e Verstappen, a diferença foi de apenas 2 décimos. Minto, não foi nem 2 décimos, 0,043 milésimos. 2 décimos foi a diferença do Antonelli para o Hamilton. E isso porque, em dado momento, o Verstappen ficou apenas 1 milésimo atrás do Antonelli. Temos uma nova rivalidade na Fórmula 1, que eu nem acho que é rivalidade ainda, tá? Mas temos essa competição saudável entre Antonelli e Verstappen. São pilotos com características muito parecidas, tá? São muito similares na forma como eles entregam as suas atuações. E que bom que o novo veio para a Fórmula 1, tá? Será que estamos testemunhando uma mudança de seto, uma mudança, um rito de passagem, saindo da era Verstappen e começando a era Antonelli? Contrariando aquilo que o Zac Brown falou, que a gente iria começar a era Norris depois do título mundial do britânico? Vamos descobrir isso nos próximos capítulos da Fórmula 1. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo e eu prometo que amanhã eu volto para comentar sobre esse GP de Mônaco, porque eu torço para que não seja uma procissão. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.